Média nacional, de aplicação da primeira dose com faixa etária de 70 a 79 anos. Esse é um assunto que a gente vai conversar melhor, trazer mais detalhes ao vivo com o Simon Cavalcante, não é isso, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente chega nessa sexta-feira, encerra a semana trazendo essa boa notícia de que a Paraíba está indo bem nesse processo de vacinação. Nessa faixa etária aí que você falou, entre 70 e 79 anos, a gente está em primeiro lugar no Brasil por ter imunizado 88% do público-alvo. Para se ter uma ideia, a média nacional é de 66%. Para falar sobre esse assunto e sobre outros, fazer um balanço desse processo aqui no nosso estado, eu vou conversar agora com o Dr. Daniel Beltrame, que é secretário executivo de saúde aqui na Paraíba. Doutor Daniel, a gente está falando só de uma faixa etária de 70 a 79 anos, mas que é uma faixa etária importante, né? Que vocês tinham uma preocupação justamente com esse público, não é isso? Boa noite. Simon, boa noite. Celso, Linda, você que está conosco aqui no Jornal da Correia, é isso. Os idosos acabam tendo uma maior chance de ficar moderada ou gravemente doentes e, obviamente, também perder as suas vidas. São 13 vezes mais chance entre uma pessoa com 60 anos ou mais comparando com a população em geral. Isso, então, nos coloca numa condição de obrigatoriedade. Prioridades primeiro, vacinar quem tem mais risco primeiro. E a Paraíba, nesse sentido, deixa um legado de como fazer uma execução que protege vidas no sentido de cuidar e garantir a entrega de vacinas para todos. Bom, a gente já sabe que a gente avançou, já atingiu outros grupos prioritários. Quem é que tá? A gente já viu que essa faixa etária está dando um bom exemplo, está procurando a vacina. Mas em relação aos outros, como é que está? O pessoal está fazendo a sua parte? Sim, mas nos preocupa uma questão. Nós estamos conversando já há uma semana. Nós temos cerca ainda de 75 mil pessoas que precisam se apresentar para tomar a segunda dose. Olha, você que está conosco, tão importante como tomar a primeira dose é fazer a sua segunda dose. Você não tem nada a temer, você tomou a primeira dose, ela eventualmente pode ter feito alguns sintomas, uma febre de 1 ou 2 dias, um desconforto leve, ou então uma dor no local da picada. A segunda dose, normalmente, esses sintomas não acontecem de novo, então você precisa vir para completar esse processo de proteção. 14 dias depois dessa segunda dose, você fica protegido contra quadros moderados e graves da doença, protegido contra precisar de uma internação. E você já sabe, antes, durante e depois da vacinação, você segue usando máscaras e, de preferência, convivendo com quem mora com você e com quem você trabalha com segurança. Doutor Daniel, todo mundo fica aí na expectativa pelo avanço, os próximos passos. João Pessoa começou hoje a vacinar pessoas com comorbidades a partir de 57 anos, mas quando é que a gente vai ver esse avanço também nos outros municípios? As vacinas que chegaram ontem vão ajudar aí nesse avanço? Essas vacinas de ontem são importantes porque elas nos ajudam, inclusive, a cumprir parte dessa tarefa de segundas doses, segundas doses que estão para acontecer nesse momento. Nos ajuda a completar a vacinação de alguns profissionais de saúde e completar também um segmento que ainda precisa ser mais vacinado, que é 60 a 64 anos em todo o estado. No próximo lote, já a partir da semana que vem, um reforço na vacinação das comorbidades, que, como você tem acompanhado, vão acontecer em ordem de idade inversa, dos 59 anos até os 18, com as doenças crônicas, que nós chamamos, aquelas que não têm cura, pressão alta, diabetes, problemas nos rins e outras doenças que você vai ficar conhecendo nos nossos sites e nós vamos divulgando e conversando contigo. Doutor Daniel, a gente sabe também que é importante o trabalho dos municípios, A gente está falando, conclamando a população, mas em relação aos municípios, a Paraíba está indo bem? As prefeituras estão fazendo a sua parte também nesse processo? Olha, 99,8% das doses recebidas distribuídas e municípios executando as vacinações. Aqueles que eventualmente que até aqui tenham tido maior dificuldade na execução, recebem um apoio direto da nossa Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e há também uma questão de apoio na digitação dos dados, que também são importantes. Há um sistema de informação nacional para a imunização contra a Covid-19 e esse sistema precisa estar atualizado. Nós também temos apoiado os municípios que estão com mais dificuldade para poder fazer a inserção desses dados no sistema.
Tem expectativa da chegada de novas doses? Já tem alguma data marcada? Tudo leva a crer que entre quarta e quinta-feira da semana que vem devemos receber mais um lote de vacinação para seguir com o nosso trabalho. Nós, paraibanos, temos que ter muito orgulho do nosso Sistema Único de Saúde, do Estado, porque nos 223 municípios e na Secretaria de Estado da Saúde estamos valorizando cada dose como se não houvesse amanhã, fazendo ela chegar até você o mais rápido possível. Então, a gente pede, por favor, esteja pronto. Nós temos 2 excelentes vacinas que vão ajudar a todos nós termos mais bem-estar. Vacinar-se é fundamental e vem aí já segunda-feira mais uma oportunidade. Vai começar a campanha paraibana de vacinação contra a influenza, contra a gripe, que você já conhece. Uma dose apenas, serão vacinados nesse primeiro grupo a partir de 12 de abril até 10 de maio, crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes, mamães que ainda não completaram 42 dias depois do parto, profissionais de saúde e a população indígena. Nós já convidamos você que pertence a esse grupo a se preparar para essa vacina no dia 12. Olha, 15 dias de distância entre a vacina da Covid e a vacina para a influenza. Então, se você for se vacinar, você leva o seu comprovantezinho da Covid, se você já se vacinou, e a gente te ajuda a tomar conta do acerto dessas datas. Doutor Daniel, inclusive sobre esse assunto que o senhor está falando, né, muita gente até ligou para a nossa redação questionando sobre essas 2 vacinas, da influenza e a da Covid, né? Muita gente, justamente por esse intervalo de 15 dias antes e depois, muita gente tem medo de pelo calendário, até perder a campanha de vacinação, não conseguir se imunizar contra a gripe, por exemplo. As pessoas têm com que se preocupar, o calendário já foi feito, na verdade, pensando nisso, né? Que o senhor até disse que os idosos dessa vez vão ficar por último. Isso, os idosos vão vir para uma segunda fase. Primeiro são esses grupos que eu acabei de apresentar, exatamente para isso. Como nós estamos vacinando mais frequentemente idosos, nós vamos dar uma distância de 1 mês para começar a vacinação com um grupo que não sejam os idosos, para a gente poder concluir a vacinação com as 2 vacinas disponíveis e fazer isso com segurança e permitir que os idosos possam tomar a vacina de influenza sem nenhum tipo de problema. Mas você não precisa se preocupar. Basta que você traga os seus comprovantes de vacina, especialmente da Covid, que a gente ajuda você a fazer esse ajuste. Ninguém ficará sem vacina. Se você eventualmente chegar e tiver dentro desses 15 dias, nós vamos te orientar quando você deve voltar para ser vacinado. O importante é que todos nós possamos nos vacinar, tanto para a Covid quanto para a gripe. Então tá aí, tranquilizando a população que todo mundo vai ter direito, né, desses públicos que estão sendo alvos das campanhas, vão ter direito à vacina da Covid e da influenza também sem risco. Então só levar o cartão que as pessoas lá, o pessoal que trabalha com a vacinação vai saber orientar. Então, doutor Daniel, muito obrigado pela participação e por essas informações. E eu vou continuar falando aqui sobre a vacinação, que eu comentei agora há pouco, né, que João Pessoa deu início à vacinação de pessoas a partir de 57 anos com comorbidade. Isso gerou algumas filas e contratempos em alguns postos de vacinação, como a gente confere agora na reportagem. O início da manhã foi de longa espera nos postos de vacinação de João Pessoa. No IFPB, em Jaguaribe, a primeira dose da vacina só foi aplicada às 9h30 da manhã, 1h30 de atraso. Isso aconteceu por causa da distribuição dos imunizantes, que demoraram a chegar nos 27 locais de vacinação. E a expectativa era tão grande que teve até comemoração quando as vacinas chegaram. Quem escolheu os drive-thrus também precisou ter paciência. Este bancário chegou antes das 5 horas da manhã e só tomou a vacina 5 horas depois. Houve um atrasozinho aí, mas a gente é a esperança, né? A gente tem que fazer de tudo para ser vacinado, mesmo que demore. Ele também esperou muito, mas não reclamou. Não tem problema não. Antes tarde do que nunca. Seu Joabson aguardou sentado. Ele tem 57 anos e mostra o atestado que comprova porque tem o direito de tomar a vacina hoje. Em 2011 eu fiz 4 safena, uma mamária. Em 2018 eu fiz aqui no hospital da Facene, aí botei um stent, uma angioplastia de urgência. Aí eu sou cardiopata grave, tenho insuficiência cardíaca e estava esperando a hora de tomar essa vacina, né? Chegou. E chegou, graças a Deus chegou.
As pessoas com comorbidades entraram no grupo prioritário nesta sexta-feira. Na lista estão maiores de 57 anos, diagnosticados com diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, imunodeprimidos e com obesidade grau 3. O esquema de vacinação que começou hoje para estes grupos segue até o sábado e também atende outros grupos especiais. São pessoas acima de 18 anos que já realizaram transplante, exceto de córnea, pacientes de hemodiálise ou com anemia falciforme. Profissionais da área de saúde maiores de 57 anos também estão sendo imunizados. Quem faz parte destes grupos de risco deve realizar o agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa e apresentar laudo médico, exames ou receitas dos remédios que toma. Dona Maria também está aqui sentadinha, esperando a vez dela e com o braço preparado. É que hoje foi o dia da segunda dose. Eu recomendo que tomem, não tenham medo. Eu de vacina, assim, de injeção, essas coisas, eu sou pioneira mesmo. Qualquer coisa eu estou tomando, estou correndo e estou esperando pela da gripe. Corro, vou me vacinar logo. Ela só trouxe a carteira de vacinação e o documento com foto. As pessoas com síndrome de Down ou autismo que têm mais de 18 anos também continuam recebendo a vacina na capital. E quem não tem carro pode ir até os postos de vacinação usando o serviço gratuito do aplicativo Uber. O código é VacinaPB e cada usuário só pode inserir uma vez. As duas viagens devem chegar a R$ 25 cada. Bom, o primeiro dia foi assim, com algumas filas, algumas reclamações, mas o certo é que a gente tem que comemorar, está avançando, né, nesse processo de vacinação, atingindo esse público-alvo a partir dos 57 anos, pessoas com comorbidade. Agora, Linda, eu vou encerrando minha participação e até atendendo o pedido aqui do Dr. Daniel, que pediu para a gente alertar as pessoas que nesse fim de semana, que é o primeiro de flexibilização, a gente viu aí com os bares abertos, que as pessoas se cuidem, continuem utilizando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento social, porque a vacina ainda não chegou para todos, né? A gente leva um tempo, vai levar um tempo para conseguir completar esse processo. Então é com você aí no estúdio, me despedindo aqui, na verdade, né? Me despeço, desejando um bom fim de semana a todos. Ok, Simon, obrigada pelas informações, pela participação. A gente agradece também ao secretário executivo em saúde aqui do estado, Daniel Beltrame, pela participação também, trazendo todas essas informações sobre a vacinação aqui na Paraíba. Falando sobre vacinação, a gente estava acompanhando agora há pouco a reportagem da Glaucia Araújo falando da vacinação dos grupos, né? Que inclusive segue essa vacinação amanhã também. Então, aqui em João Pessoa, nos 27 ginásios espalhados por toda a capital, essa aplicação da primeira dose acontece aí exatamente no horário. Presta atenção, hein? Das 8 da manhã até o meio-dia, para você não se confundir, tá? Das 8 da manhã ao meio-dia. A primeira dose também acontece, também está tendo, né, a vacinação no Santuário Mãe Rainha, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. E aí os profissionais da saúde se vacinam no mesmo horário, mas exclusivamente no Mangabeira Shopping. A vacinação da segunda dose também acontece das 9 da manhã às 3 da tarde, só que no Espaço Cultural e também na Igreja Universal, na Avenida Epitácio Pessoa. Tá bom? Só para você se organizar e saber onde procurar, né? Em qual posto poder ir amanhã para tomar a sua vacina. Aqui no estúdio a gente